Segurança! Tira esse garoto daqui antes que ele estrague alguma coisa. A voz estridente do Dr. Guilherme ecoou pelo corredor do Hospital Central de São Paulo, enquanto ele apontava para o menino de 10 anos que acabara de entrar pela porta da frente. João Silva parou no meio do saguão de mármore, seus tênis gastos contrastando com o chão brilhante. Ele tinha andado 12 quarteirões na chuva fria de novembro para chegar ali, mas não era o frio que fazia sua mão tremer. Era a urgência de uma promessa que ele tinha feito à sua própria consciência. Por favor, senhor, João disse, sua voz calma, surpreendendo a todos. Eu só quero ajudar a menina da cadeira de rodas. Eu sei como fazer ela andar. O Dr. Guilherme, chefe da neurologia pediátrica e herdeiro de uma família de médicos que já estava na 4ª geração, olhou para o garoto como se ele fosse uma sujeira no seu jaleco impecável. Você não me ouviu? Eu chamei a segurança. Criança de rua não entra aqui para dizer aos médicos como fazer o trabalho deles. Aos 45 anos, o Dr. Guilherme construiu sua fama atendendo só os filhos das famílias mais ricas de São Paulo. Sua especialidade era dizer aos pais ricos exatamente o que eles queriam ouvir, mesmo quando não havia mais esperança, especialmente quando se tratava da filha do poderoso Dr. Fernando Matos, chefe de cirurgia e o maior doador do hospital. A menina está fazendo fisioterapia há 3 anos e nunca deu um passo, João continuou, ignorando os seguranças que se aproximavam. Mas eu posso ajudar. Minha avó me ensinou. O Dr. Fernando apareceu no corredor naquele momento, empurrando a cadeira de rodas de sua filha de 7 anos, Manu. A menina, que nasceu com paralisia cerebral, observava tudo com olhos grandes e curiosos. Quando ela viu João, algo inexplicável aconteceu. Ela sorriu e esticou os bracinhos em direção a ele. Manu, não! O Dr. Fernando sussurrou, puxando a cadeira para trás. Vamos para a sessão. Mas Manu apontou para João e disse sua primeira palavra clara em 2 anos. Amigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Dr. Guilherme sentiu uma pontada de irritação com a reação da menina. Nos 3 anos em que ele tratava Manu, ela nunca tinha demonstrado interesse por ninguém ou por nenhum tratamento. João se ajoelhou na altura da cadeira de rodas, seus olhos encontrando os de Manu. Oi, princesa. Quer aprender a dançar? Chega! Explodiu o Dr. Guilherme. Segurança! Tira esse garoto daqui agora! E você, ele apontou para João. Se aparecer aqui de novo, eu chamo a polícia. João se levantou devagar. Mas antes de ser levado para fora, ele sussurrou algo que fez o Dr. Guilherme gelar. Doutor, eu sei exatamente por que a Manu nunca melhorou, e eu sei que o senhor também sabe. Enquanto os seguranças o levavam para a saída, João manteve o olhar fixo no Dr. Guilherme. Havia algo naqueles olhos que não pertencia a um menino de 10 anos. Uma sabedoria antiga, uma determinação inabalável e, ainda mais perturbador, a calma confiança de alguém que guarda segredos grandes demais para serem revelados na hora errada. Se você está gostando dessa história de coragem e determinação, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de humilhação se tornaria o gatilho para uma revolução que mudaria para sempre a vida de todos naquele hospital. 3 dias tinham se passado desde que João foi levado para fora do Hospital Central, mas o Dr. Guilherme não conseguia tirar aquelas palavras da cabeça. Eu sei exatamente porque a Manu nunca melhorou, e eu sei que o senhor também sabe. O que diabos aquele garoto queria dizer com aquilo? Guilherme tentou se convencer de que eram apenas os delírios de uma criança perturbada, mas algo na certeza daqueles olhos o incomodava profundamente. Na manhã de quinta-feira, ele chegou ao hospital e encontrou João sentado nos degraus da entrada principal, como se estivesse esperando. O garoto não tentou entrar. Ele apenas observava o entra e sai pelas portas de vidro com uma serenidade que desmentia sua idade. Você ainda não chamou a polícia? Guilherme perguntou rispidamente ao segurança da recepção. Ele não está causando problemas, doutor. Só fica sentado ali. Tecnicamente, a calçada é propriedade pública. Guilherme sentiu uma pontada de irritação. Aquele garoto estava claramente tentando provocá-lo, e estava funcionando. Durante a sessão de fisioterapia de Manu naquela manhã, algo estranho aconteceu. A menina, que normalmente era apática e desinteressada, continuava olhando para a janela. Quando o Dr. Guilherme seguiu seu olhar, ele viu João lá fora, observando através do vidro. Manu começou a se mexer na cadeira, tentando se comunicar por gestos. Era a primeira vez em meses que ela
demonstrava algum tipo de urgência ou desejo. "O que está acontecendo com ela hoje?" perguntou o Dr. Fernando, notando a mudança no comportamento da filha. "Só uma fase." Guilherme respondeu secamente, fechando as cortinas da janela. "Talvez devêssemos ajustar a medicação dela." Mas Manu não se acalmou. Pelo contrário, ela começou a chorar, lágrimas genuínas de frustração que Guilherme não via há anos. Era como se ela estivesse tentando desesperadamente comunicar algo que ninguém conseguia entender. Naquela tarde, Guilherme descobriu João conversando com Célia, uma das enfermeiras mais antigas do hospital, no estacionamento. A cena o irritou. "Célia, você foi instruída a não interagir com essa criança." "Me desculpe, doutor." "Guilherme, mas ele estava me contando sobre técnicas que a avó dele usava com crianças com necessidades especiais. É fascinante, na verdade." "Fascinante?" Guilherme quase gritou. "Ele é uma criança sem estudos que mora na rua." João se virou calmamente para Guilherme. "Doutor, minha avó era Lília Silva. Ela trabalhou neste hospital por 30 anos no departamento de neurologia pediátrica. Talvez o senhor se lembre dela." O doutor Guilherme gelou. Ele se lembrava muito bem de Dona Lília, uma das enfermeiras mais respeitadas que já tinham trabalhado lá, conhecida por conseguir resultados extraordinários com casos considerados impossíveis. Ela tinha se aposentado 15 anos atrás e tinha falecido recentemente. Isso não é possível." Guilherme gaguejou. "Ela me criou depois que meus pais morreram." João continuou, sua voz mantendo a calma perturbadora. "Ela me ensinou tudo sobre como o cérebro das crianças funciona, como me conectar com elas quando os adultos desistem. Ela me ensinou especialmente sobre casos como o da Manu." Célia olhava entre os dois homens, sentindo a tensão no ar. "Doutor Guilherme, se ele realmente é neto da Dona Lília..." "Chega!" Guilherme explodiu. "Não me importa quem ele diz ser. Crianças não tratam pacientes neste hospital." João deu um passo à frente e, pela primeira vez, Guilherme viu algo além de calma naqueles olhos. Ele viu uma determinação que o fez recuar involuntariamente. "Doutor, Guilherme, eu sei que o senhor está mentindo para o Dr. Fernando sobre o progresso da Manu. Eu sei que o senhor sabe exatamente o que há de errado com ela, mas está escondendo porque não quer admitir que a diagnosticou errado há 3 anos. O mundo parou em volta de Guilherme. Como aquele garoto poderia saber sobre o erro de diagnóstico que ele tinha cometido e escondido por todos aqueles anos? "Você não sabe de nada", Guilherme sussurrou, mas sua voz estava tremendo. "Eu sei que a Manu não tem paralisia cerebral grave, como o senhor disse ao pai dela." João continuou, implacável. "Eu sei que ela tem uma condição tratável que o senhor diagnosticou errado. E agora o senhor tem medo de corrigir porque isso arruinaria sua reputação." Guilherme sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Aquele erro de diagnóstico assombrou suas noites por anos. Ele tinha sido jovem, arrogante, ansioso demais para impressionar o Dr. Fernando com sua experiência. Quando percebeu o erro, era tarde demais. Corrigi-lo significaria admitir incompetência e possivelmente enfrentar um processo por erro médico. "Como você", Guilherme começou, mas João não tinha terminado. "E eu sei como ajudá-la. Minha avó me ensinou exatamente como tratar casos assim. Mas o senhor prefere manter uma criança inocente sofrendo a admitir que cometeu um erro." Célia observava a cena em choque. Ela nunca tinha visto o Dr. Guilherme tão pálido e fora de controle. "Se você não sair daqui agora mesmo, eu vou chamar a polícia", Guilherme ameaçou, mas sua voz já não tinha a autoridade de antes. João sorriu, um sorriso que não combinava com um menino de 10 anos, carregado de uma sabedoria dolorosa e uma determinação inabalável. "O senhor pode chamar, doutor, mas todos os dias eu estarei aqui para lembrá-lo de que há uma menina lá dentro que poderia estar correndo e brincando se o senhor tivesse a coragem de fazer o que é certo." Enquanto João se afastava calmamente, Guilherme permaneceu parado, sentindo seu mundo cuidadosamente construído começar a desmoronar. Aquele garoto sabia demais. Segredos que poderiam destruir sua carreira. O que o Dr. Guilherme ainda não percebia era que João não estava ali por acaso. E seu conhecimento sobre o caso de Manu era apenas a ponta de um iceberg que estava prestes a emergir das águas geladas da verdade, trazendo consigo revelações que transformariam aquele hospital para sempre. O Dr. Guilherme estava determinado a acabar com aquele problema de uma vez por todas. Na manhã seguinte, ele convocou uma reunião de emergência com toda a equipe de neurologia pediátrica. "Colegas, temos uma situação delicada", ele anunciou, ajustando os óculos e assumindo sua postura mais autoritária. "Uma criança desacompanhada tem atrapalhado nossa rotina e até tentado interferir no tratamento de pacientes. Precisamos tomar providências." A Dr.
etc. Sofia Ramos, uma neurologista recém-chegada de Boston, franziu a testa. Que tipo de interferência? O garoto afirma ter conhecimentos médicos herdados de uma suposta avó que trabalhou aqui. É claramente um caso de fantasia infantil, mas está causando perturbações. Célia, a enfermeira que tinha falado com João, coçou a garganta desconfortavelmente. Dr. Guilherme, eu verifiquei os registros. Dona Lília Silva realmente trabalhou aqui por 30 anos, e ela tinha um neto que ficou órfão há pouco tempo. O silêncio na sala era constrangedor. Guilherme sentiu o suor começar a se formar em sua testa. Isso não muda o fato de que uma criança não pode... Com licença, a doutora Sofia interrompeu. Posso perguntar que tipo de conhecimento esse garoto demonstrou? Guilherme hesitou. Ele não podia admitir que João tinha identificado seu erro de diagnóstico sem se expor completamente. Técnicas sem comprovação, teorias sem base. Eu gostaria de falar com ele, a doutora Sofia disse decididamente. Se ele realmente é neto da dona Lília, isso muda tudo. Ela era uma lenda aqui. Naquela tarde, João estava em seu lugar habitual nos degraus quando a doutora Sofia se aproximou dele. Diferente de Guilherme, ela se sentou ao lado dele, tratando-o como igual. Você deve ser João. Eu sou a doutora Sofia. Ouvi falar da sua avó. João a estudou cuidadosamente. A senhora trabalhou com ela? Não diretamente, mas todos sabiam da reputação dela. Ela salvou muitas crianças que outros médicos tinham desistido. Ela me ensinou que às vezes os médicos se prendem tanto aos livros que esquecem de olhar para a criança de verdade. João respondeu. Sua maturidade, mais uma vez, surpreendendo um adulto. A doutora Sofia sorriu. Sua avó era sábia. Me fale sobre a Manu Matos. João olhou diretamente nos olhos dela. A senhora realmente quer saber ou está me testando para ver se eu sei alguma coisa? A franqueza da pergunta pegou a doutora Sofia de surpresa. Eu realmente quero saber. A Manu não tem paralisia cerebral grave como está no prontuário dela. Ela tem uma síndrome de desconexão neuromotora que pode ser tratada com estimulação específica. Minha avó me ensinou a reconhecer os sinais. A doutora Sofia sentiu um calafrio. Se João estivesse certo, significava que Manu tinha passado 3 anos recebendo um tratamento inadequado. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vi os mesmos sintomas na minha prima antes da minha avó ajudá-la. E porque eu tenho observado a Manu por semanas através daquela janela. Ela responde a estímulos que uma criança com paralisia cerebral grave não responderia. Naquele momento, o Dr. Guilherme apareceu na entrada do hospital e viu os dois conversando. Sua expressão se transformou em pura fúria. Doutora Sofia, o que a senhora está fazendo? Conversando com um jovem muito perspicaz. Ela respondeu levantando-se. João, eu gostaria que você conhecesse o Dr. Fernando. Acho que ele deveria ouvir suas observações sobre a Manu. O Dr. Guilherme gelou. Se João falasse com o Dr. Fernando sobre o erro de diagnóstico, sua carreira estaria acabada. Isso é absolutamente inaceitável. Guilherme explodiu. Doutora Sofia, a senhora está permitindo que um garoto de rua questione nossos protocolos médicos. Uma criança que demonstra um conhecimento médico excepcional herdado de uma das melhores profissionais que este hospital já teve. A doutora Sofia respondeu firmemente. João se levantou devagar, observando a dinâmica entre os dois médicos. Havia algo na tensão de Guilherme que confirmava suas suspeitas. Doutor Guilherme, João disse com aquela calma perturbadora. O senhor está com medo do que eu vou dizer ao Dr. Fernando, não está? Não tenho medo de nada que uma criança possa dizer. Então por que o senhor não me deixa mostrar a ele o que eu sei sobre a Manu? Se eu estiver errado, o senhor pode me expulsar daqui para sempre. A doutora Sofia olhou entre João e Guilherme, sentindo uma tensão que ia muito além de uma simples discordância de protocolo. Guilherme, qual é o problema? Se o garoto estiver errado, isso só confirmará nossos métodos. Guilherme estava encurralado. Recusar agora levantaria suspeitas, mas concordar poderia expor seu erro devastador. Tudo bem, ele disse, tentando manter a voz firme. Mas quando essa farsa for desmascarada, eu quero que sejam tomadas providências. João sorriu. Um sorriso que não pertencia a um menino de 10 anos. Perfeito, Dr. Guilherme. Acho que o senhor vai se surpreender muito com o que vamos descobrir. Enquanto eles caminhavam em direção ao hospital, a doutora Sofia sussurrou para João. Você tem certeza do que está fazendo? Minha avó sempre dizia que a verdade tem um jeito de aparecer. João respondeu. E que quando alguém tenta escondê-la por muito tempo, ela encontra uma maneira de sair. O que o Dr. Guilherme não sabia era que João tinha passado as últimas 2 semanas fazendo muito mais do que apenas observar Manu pela janela. Ele tinha conversado com enfermeiras antigas, revisado discretamente os relatórios de progresso e, o mais importante, ele tinha anotado cuidadosamente
cuidadosamente cada inconsistência no tratamento da menina. Seu caderno, guardado em uma mochila surrada, continha informações que não só provariam seu diagnóstico correto, mas também revelariam a extensão da enganação que Guilherme perpetuava há anos. Ao entrarem no hospital, João tocou levemente a mochila. Sua avó tinha ensinado que a justiça, às vezes, exigia paciência, mas quando a hora era certa, ela era implacável, como uma tempestade finalmente encontrando sua força. Era enquanto todos se dirigiam para o quarto de Manu que João notou algo que o fez sorrir por dentro. O Dr. Guilherme estava suando, checando o relógio obsessivamente e fazendo aquele gesto nervoso de ajustar os óculos que sua avó tinha ensinado a ele a reconhecer em médicos quando eles sabiam que estavam prestes a ser expostos. A verdade estava chegando, e Guilherme ainda não tinha ideia do furacão que estava prestes a devastar seu mundo cuidadosamente construído de mentiras e falso prestígio. Quando entraram na sala de fisioterapia onde Manu estava esperando, João discretamente pegou seu caderno surrado da mochila. O Dr. Guilherme não tinha ideia de que aquelas páginas escritas à mão continham 3 semanas de observações meticulosas que estavam prestes a destruir uma carreira de 15 anos construída sobre mentiras. Dr. Fernando, João disse, aproximando-se da cadeira de rodas onde Manu sorriu ao vê-lo. Posso lhe mostrar uma coisa sobre sua filha? O Dr. Fernando, um homem sério que dedicara os últimos anos da sua vida a tentar curar a filha, assentiu. Claro, mas seja rápido. João se ajoelhou na altura de Manu e começou uma série de exercícios simples, tocando levemente diferentes pontos em suas pernas e pés. Para choque de todos, Manu reagiu imediatamente, movendo os dedos e até tentando dobrar os joelhos. Isso é impossível, murmurou o Dr. Guilherme, o suor começando a se formar em sua testa. Manu tem paralisia cerebral grave. Essas reações são apenas espasmos involuntários. Dr. Guilherme, João disse, virando-se com aquela calma perturbadora. A Manu não tem paralisia cerebral grave. Ela tem síndrome de desconexão neuromotora, uma condição completamente diferente e tratável. A doutora Sofia observava as reações de Manu com fascínio. João, como você pode ter tanta certeza? João abriu seu caderno e começou a ler. 1º de novembro, Manu respondeu a estímulos táteis nas extremidades inferiores. Dia 5, demonstrou controle consciente dos músculos faciais quando encorajada. Dia 10, tentou vocalizar palavras específicas quando estimulada corretamente. O Dr. Fernando empalideceu. Você tem observado minha filha sem minha permissão? Da calçada pública, senhor. E o que eu vi foram sinais claros de que o diagnóstico dela está errado há 3 anos. O Dr. Guilherme sentiu o mundo desabar ao seu redor. Isso é absurdo. Uma criança de 10 anos questionando um diagnóstico médico certificado. João se levantou e olhou diretamente para Guilherme. Dr. Guilherme, o senhor quer que eu conte ao doutor Fernando sobre as ressonâncias magnéticas que foram mal interpretadas em 2020? Ou como o senhor escondeu os resultados de testes neurológicos que contradiziam seu diagnóstico inicial? O silêncio na sala era ensurdecedor. O Dr. Fernando se virou lentamente para Guilherme. O que ele está falando? Guilherme estava visivelmente tremendo agora. Fernando, não dê ouvidos a esse garoto. Ele está inventando isso. Minha avó guardava cópias de todos os exames importantes. João continuou implacável. Ela estava trabalhando no arquivo quando os resultados da Manu chegaram. Ela me mostrou como identificar os sinais que o senhor escolheu ignorar. João virou a página do seu caderno e leu. Relatório de ressonância magnética, 15 de março de 2020. Estruturas cerebrais fundamentalmente normais. Sinais consistentes com síndrome de desconexão neuromotora leve a moderada. Prognóstico favorável com estimulação adequada. O Dr. Fernando arrancou o caderno das mãos de João. Seus olhos escanearam as anotações meticulosas, cada observação datada e detalhada. Guilherme, isso é verdade? O Dr. Guilherme estava encurralado, e ele sabia disso. Fernando, na época havia incerteza no diagnóstico. Incerteza? O Dr. Fernando explodiu. Você me disse que minha filha nunca andaria, que eu deveria aceitar que ela seria dependente para sempre. Eu estava sendo cauteloso. Cauteloso? A doutora Sofia pegou o caderno e examinou as anotações. João, essas observações
observações são extraordinariamente precisas. Você documentou padrões de resposta neurológica que indicam claramente uma função motora preservada. João se aproximou de Manu novamente. Princesa, você quer tentar ficar de pé? Com a ajuda dele, Manu conseguiu sustentar o peso em suas pernas por alguns segundos. Não eram os passos firmes que viriam com o tratamento adequado, mas era um movimento consciente e controlado. O Dr. Fernando tinha lágrimas nos olhos. 3 anos, Guilherme. 3 anos da vida da minha filha que poderiam ter sido diferentes. Fernando, por favor, me deixe explicar. Explicar? O Dr. Fernando estava claramente furioso agora. Você mentiu para mim. Você mentiu para a Manu. Você roubou anos do desenvolvimento dela para quê? Por puro orgulho? Por medo de admitir um erro? João fechou seu caderno calmamente. Dr. Fernando, com o tratamento certo, a Manu pode ter uma vida completamente normal. Talvez com algumas limitações, mas ela pode andar, correr, brincar como qualquer outra criança. A doutora Sofia estava visivelmente emocionada. João, você me ajudaria a desenvolver um plano de tratamento adequado para a Manu? Seria uma honra, doutora. O Dr. Guilherme fez uma última tentativa desesperada. Vocês não podem levar a sério uma criança que mora na rua. Onde estão as credenciais dele? A formação médica? João se virou para ele uma última vez. Dr. Guilherme, minha avó sempre disse que o conhecimento de verdade não vem de diplomas na parede, mas de um amor genuíno pelos pacientes. Algo que o senhor claramente esqueceu. O Dr. Fernando segurava Manu no colo, observando-a responder positivamente aos estímulos de João. Guilherme, você está demitido e pode ter certeza que o Conselho de Medicina vai saber exatamente o que aconteceu aqui. Guilherme cambaleou para fora da sala, sua carreira destruída não por um médico rival ou uma investigação formal, mas por um menino de 10 anos que se importava mais com uma criança do que ele jamais se importou com a própria reputação. Enquanto João trabalhava pacientemente com Manu, mostrando à doutora Sofia as técnicas que sua avó tinha ensinado a ele, uma nova realidade começou a tomar forma naquele hospital. Uma realidade onde a verdadeira medicina era praticada não por aqueles com mais diplomas, mas por aqueles com mais coração. O que ninguém sabia ainda era que João guardava um último segredo sobre sua avó. Um segredo que transformaria não apenas a vida de Manu, mas o futuro de centenas de crianças que viriam àquele hospital em busca de esperança. 6 meses após aquele dia transformador, o Hospital Central de São Paulo era um lugar completamente diferente. João Silva, agora oficialmente adotado pela família Matos, se tornou o consultor mais jovem da história da instituição, trabalhando lado a lado com a doutora Sofia, no recém-criado Departamento de Neuroreabilitação Pediátrica Inovadora. Manu corria pelos corredores do hospital, seus passos firmes ecoando onde antes havia apenas o silêncio das rodas de uma cadeira de rodas. Aos 8 anos, ela não só andava, como dançava, pulava e brincava como qualquer outra criança. Mais importante, ela se tornou embaixadora de um programa que já ajudou dezenas de crianças com diagnósticos errados semelhantes. João! João! Manu gritou, correndo em direção ao irmão adotivo que examinava prontuários na nova sala, batizada de Centro de Neuroreabilitação Dona Lília. Doutora Sofia, João disse, estamos ajudando mais 3 crianças hoje. João sorriu, observando a menina que foi o gatilho para uma revolução médica. Princesa, você está pronta para mostrar a eles que milagres acontecem quando há amor de verdade? O Dr. Fernando observava a cena do corredor, ainda emocionado com a visão de sua filha correndo. A culpa pelos anos perdidos tinha sido substituída por uma profunda gratidão e um propósito renovado. Ele tinha usado sua influência para garantir que o programa de João recebesse financiamento total e reconhecimento nacional. Quanto ao doutor Guilherme, sua queda foi tão espetacular quanto sua arrogância. Demitido por negligência médica, ele perdeu sua licença após uma investigação que revelou outros casos suspeitos. Hoje, ele trabalhava como vendedor de equipamentos médicos. Uma amarga ironia para alguém que um dia se considerou intocável. Doutor João, disse a doutora Sofia, aproximando-se com uma pasta. Mais 5 casos chegaram de crianças que outros médicos disseram que nunca andariam. Os pais delas viajaram de outros estados depois de ouvir sobre nosso trabalho. João pegou a pasta, seus olhos brilhando com a mesma determinação que ele demonstrou naquele primeiro dia. Vamos ajudar todos eles, doutora. Foi então que a doutora Sofia revelou algo que ela tinha descoberto nos arquivos pessoais de Dona Lília. João, você sabia que sua avó deixou um diário com técnicas que ela desenvolveu ao longo
longo de 30 anos? Técnicas que nunca foram oficialmente documentadas, porque ela sabia que a comunidade médica tradicional não estaria pronta para aceitar métodos não convencionais. João ficou em silêncio por um momento. Ela sempre dizia que o conhecimento de verdade era algo que se passava de coração para coração, não de livro para livro. Este diário, a doutoracia, Sofia continuou, contém observações sobre mais de 200 casos de crianças que ela ajudou em segredo ao longo dos anos. Casos dos quais os médicos tinham desistido, mas ela curava usando amor, paciência e técnicas que aprendeu observando as próprias crianças. O Dr. Fernando se juntou à conversa. João, sua avó não salvou apenas a Manu. Ela deixou um legado que salvará milhares de crianças. Naquele momento, Manu correu até João e o abraçou. Obrigada por me ensinar a andar, irmão. João a abraçou de volta, sussurrando. Obrigado por me ensinar que às vezes os maiores milagres vêm disfarçados de crianças que o mundo desistiu cedo demais. Hoje, 3 anos depois, o Centro Dona Lília é líder nacional em neuroreabilitação pediátrica. João, agora com 13 anos, estuda medicina em um programa especial para alunos superdotados, mas nunca para de trabalhar com as crianças que chegam ao centro. O doutor Guilherme continua a lutar para reconstruir sua carreira, mas descobriu que reputações destruídas pela arrogância e pelo preconceito são muito mais difíceis de consertar do que diagnósticos médicos. Ele perdeu não apenas o emprego, mas a confiança de uma comunidade inteira que descobriu como subestimou o poder da verdade nas mãos de uma criança determinada. Manu Matos, agora com 11 anos, está estudando para se tornar pediatra. Ela quer retribuir a todas as crianças que um dia foram consideradas causas perdidas, assim como ela foi. João aprendeu que a maior vingança contra o preconceito não é a raiva ou o ressentimento, mas o sucesso silencioso que transforma vidas e prova que a grandeza não tem cor, classe social ou idade. Ele transformou a humilhação que sofreu no seu primeiro dia em combustível para uma revolução que mudou a vida de centenas de famílias. A placa na entrada do Centro Dona Lília ostenta uma frase que João escolheu. Aqui, acreditamos que todo milagre começa quando alguém se recusa a desistir de uma criança. A doutora Sofia sempre diz a quem quiser ouvir. João nos ensinou que a verdadeira medicina não vem de diplomas pendurados na parede, mas de um coração que se recusa a aceitar que alguém seja uma causa perdida. Você já foi subestimado por alguém que achava que sabia tudo sobre suas habilidades? Você já transformou a humilhação em motivação para provar seu valor? Deixe sua história de superação nos comentários. Se esta história de coragem e determinação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que provam que a verdadeira força não tem idade, cor ou condição social e que, às vezes, os maiores professores vêm nos menores pacotes.